Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gente nojenta e covarde aqui que continua poluindo a minha vida, vomitando a bosta que eles são na minha vida, atrasando aqui meu tempo de vida, meus projetos, minhas amizades. É um lixo, é uma escória insuportável que eu não consigo me livrar. Ainda não consegui nenhum advogado para me estar aturando esses animais cometendo crime. Há 8 anos aqui nada acontece, vou continuar tentando me livrar aqui e vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata imunda para destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão além do vídeo de ontem, tá? Então ontem nós falamos aí sobre a conexão que muita gente faz entre a esquerda, entre Jesus, né, e o comunismo, e a esquerda recente aí, né? E falamos aí dos problemas disso, enfim, do quanto que isso aí não tem muito sentido em vários níveis. E aí ontem me surgiu uma reflexão que é a seguinte, né, que é o título do vídeo de hoje aí, tá? A direita brasileira se parece mais com Jesus do que a esquerda em pelo menos um aspecto. E eu vou tentar ponderar que aspecto é esse aqui no vídeo de hoje, tá? Então, antes eu deixo aqui com vocês, mais uma vez, a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Já tem um ano aí, quase que eu publiquei esse livro, não consegui vender por culpa desses criminosos asquerosos, essa gente medíocre, patética que eu sigo aturando aqui, esse inferno de aturar essa gentinha medíocre. Mas vou aqui, enfim, anunciando aqui o livro nos vídeos, com a intenção aqui de continuar tentando meus projetos aqui a despeito desses criminosos, essa gente medíocre, que, enfim, que eu tô torcendo aqui para me livrar desses animais o mais rápido possível, tá? E o meu romance também está na editora, já tem poluição dessa bosta de gente lá também, mas eu estou tentando minimizar isso para poder publicar o livro até o início do mês que vem, e aí anuncio para vocês aqui também, tá? Então, pessoal, vamos lá. Antes não, né? Eu vou ler um texto que eu fiz aqui rapidinho, que aí para poder resumir, né, qual é a ideia da questão, e aí depois fazer uns apontamentos aqui através dos livros e tal, para poder chegar nessa questão da semelhança que a direita brasileira tem com Jesus, né, com essa figura do cristianismo aí, na atualidade, tá? Tem uma semelhança em pelo menos um aspecto, eu vou tentar ponderar que aspecto é esse. Tá, então vamos lá. Muita gente diz que se Jesus estivesse vivo, hoje ele seria comunista, né? Foi o que a gente discutiu no vídeo de ontem, por conta da sua postura a favor dos oprimidos e tudo mais. Porém, existe um detalhe que ninguém percebeu ainda, certo? Em pelo menos um aspecto, a direita brasileira é mais próxima do tal Jesus do que a esquerda. Jesus pregava que, como resposta a uma agressão, que se desse a outra face e que se amasse o seu inimigo. Então essas são as duas ponderações aqui para a gente nortear a reflexão de hoje. Jesus então pregava que, como resposta a uma agressão, que se desse a outra face e que se amasse o seu inimigo, né? Isso é, obviamente, uma proposta absurda, né? Respeitar a diferença é o que se pode fazer, isso se a diferença o respeitar de volta, né? Que não é o caso, por exemplo, desse animalzinho que eu estou aturando aí há 8 anos, que é um bandidinho, criminoso, retardado, que está aí à beira da morte, entendeu? Aproveitando ali o final da vida para vomitar ódio na vida de outras pessoas, que, enfim, né, que inclusive não tem a menor intenção de se comunicar com ele fica ali, hackeando o sistema, aqui vomitando ódio através de estranho, de capacho, porque é um bandidinho asqueroso que não sabe respeitar a diferença. Enfim, então o que a gente pode fazer é respeitar a diferença quando você tem esse respeito de volta, né? Inimigo, né, que essa é a sugestão do tal Jesus lá, né, que você ame o seu inimigo, inimigo mesmo a gente não deve amar, obviamente, né? A gente deve, inimigo é justiça ou distância, né? Porque senão acaba sendo uma parada tipo masoquismo, ou, quando é ainda pior, acaba tipo tara de perversinho retardado que gosta de atacar os outros para ser xingado de volta o tempo todo e ficar ali se vingando, que é o caso, mais uma vez, desse mongoloide medíocre aqui que eu estou aturando há 8 anos, né? Então, essa é a questão, né? Porque existe essa ideia de amar o inimigo, e essa ideia está muito pautada, né, por uma situação, por um contexto, ou por exemplos, casos e tudo mais, nos quais haja
essa distância razoável. Porque quando essa distância razoável acontece, você, em alguns casos, né, algumas pessoas até conseguem chegar nesse nível aqui de amar o inimigo, né? Isso se o inimigo der distância. Agora, se, por exemplo, estiver aturando, né, o tal inimigo todo dia, vomitando ódio ali, bosta, baixo nível, estupidez, mediocridade, crime, como é o que eu estou aturando aqui, não tem como, né, sustentar essa posição aqui do tal Jesus, impossível, né? Enfim, e aí vamos lá, para continuar, né, para finalizar o texto. Mas, e aí vem o X da questão, é exatamente assim que a direita brasileira age em relação aos Estados Unidos. E aí está aqui a semelhança, então, entre a direita brasileira e Jesus. A direita brasileira ama o seu inimigo, né? Vamos lá, vamos tentar. Ama o nosso inimigo, né? O cuspir na própria imagem de que falava o Nelson Rodrigues é exatamente esse traço de dar a outra face que a direita brasileira possui em relação aos Estados Unidos, aceitando qualquer sugestão ou imposição que venha de lá como se fosse a única verdade possível para nós, especialmente no nível da política, né? Mas eles fazem isso de maneira geral em quase tudo, né? Por exemplo, para não ficar só na política estrito sensu, ou seja, na política de Estado e na política entendida como algo ligado ali só aos projetos de governo, de etc e tal, eles fazem isso no cinema, por exemplo, né? Existem trabalhos aí sérios que mostram que eles, né, de cada 100 filmes que eles fazem, 110 colocam os árabes como bandidos e todo mundo fica repetindo aqui que árabe é terrorista. Por quê? Porque as pessoas aceitam isso aqui, né, ficam amando o seu inimigo, né, não questionam, não refletem, não ponderam esses detalhes aí e ficam aceitando as coisas sem nenhum tipo de reflexão. Enfim, mesmo aqueles que lucram com isso, ou seja, a direita rica de grana do Brasil, né, eu tô passando a escrever isso aqui agora dessa maneira, rica de grana com hífen, porque existem 500 milhões de riquezas no mundo que muitas delas essa gente não tem, né, só tem dinheiro, né? Enfim, então, mesmo aqueles que lucram com isso, ou seja, a direita rica de grana do Brasil, do ponto de vista cognitivo, acabam exatamente nessa encruzilhada simbólica de amar o inimigo, né? Ou seja, de amar aquele que não o considera como um igual e que busca o tempo todo apagá-lo como figura de alteridade digna de respeito. É mais uma vez um caso da direita brasileira em relação aos Estados Unidos, em relação, enfim, à visão que eles têm da gente aqui, né, como uma espécie de quintal que eles aceitam, né, da maneira mais, assim, né, mais irrefletida e muitas vezes masoquista, né? É o cuspe na própria imagem, é o amar o inimigo, é o dar a outra face, né? Portanto, e nós vamos ver aqui, vou ponderar com vocês também aqui uma sequenciazinha rápida das consequências disso, tá? Como que a direita brasileira e tudo mais, como que ela manifesta aqui as consequências dessas duas bolachas, né, que ela toma, no mínimo, ali dos Estados Unidos no rosto, né, na face, tá? Então, para finalizar, o último parágrafo. Portanto, se existe um grupo que segue à risca esses dois ensinamentos de Jesus, ou seja, de amar o inimigo e de dar a outra face, né? Esse grupo é exatamente a direita brasileira. O I love you do Bolsonaro para o Trump e a continência do mesmo Bozo, né, para a bandeira dos Estados Unidos, que são dois casos aí que aconteceram por conta desse aspecto interessante do Bolsonaro, que o Bolsonaro, como eu já falei aqui, é uma obra aberta, escancarada das contradições da direita brasileira, né? Porque ele manifesta essas coisas aí, aquilo que os riquinhos empedernidos não vomitam em público, ele faz o tempo todo, né? Mas isso está na cabeça desses riquinhos também o tempo todo, né? Então, enfim, ele está mostrando para a gente isso aí, ó. É importante a gente ir dialetizando e refletindo isso todo dia, tá? Então, o I love you do Bolsonaro para o Trump e a continência do mesmo Bozo para a bandeira dos Estados Unidos são apenas dois exemplos do extremo aberto e escancarado disso. Mas a essência desse inusitado cristianismo neoliberal, né, está em quase tudo que a direita brasileira faz, defende e acredita. É só olhar direito, ou melhor, é só olhar esquerdo que você percebe isso, certo? Então esse aqui foi o texto, né, que eu fiz lá pro Facebook, tá? E vamos então fazer nossa reflexãozinha agora aqui, tá? Vamos ler então
um trecho do Michael Hort aqui nesse livro, As 100 Maiores Personalidades da História, tá? Que é um livro que fala aqui sobre 100 figuras, aí, cientistas, filósofos e figuras religiosas, políticos, etc. e tal, e tem um verbete aqui sobre Jesus. Tá? E ele faz uma ponderação aqui que vale a pena a gente ler, tá? Para a gente poder entender esse contexto aqui. Então vamos lá, na página 65 ele diz o seguinte, tá? Ele começa a falar de duas ideias que ele acha que são totalmente originais e que vieram de Jesus, né? Então ele diz, isso entretanto de modo algum significa que Jesus não teve ideias éticas originais. Um ponto de vista altamente característico de Jesus, né, se apresenta em Mateus 5, 43, 44. Então ele vai citar aqui o trecho da Bíblia, olha só. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? E aí vale já ponderar um detalhe aqui. Primeiro que isso, como eu falei lá no texto do Facebook, né, isso é uma proposta absurda, né? Dentre outras coisas, porque parte, além de ser ingênuo isso, né, isso parte também do princípio de que só existem essas duas possibilidades, ou seja, né, você amar o próximo e aborrecer o seu inimigo, ou você amar o seu inimigo e rezar pelos que te fazem, enfim, pelos que te criam algum tipo de problema e tudo mais. Existem outras alternativas que já existiam na época de Jesus, né, mas que hoje então são mais diversificadas ainda, né, como por exemplo a distância e a justiça, né? Essas são duas saídas também aí para você não ter que ficar aturando o seu inimigo, enfim, né, vomitando ódio na sua vida, ali, cometendo crimes, trazendo prejuízo, né? Bom, e aí o Michael Hort continua, tá? Ele diz, e algumas linhas antes ele diz, não resistais ao que é mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, apresenta-lhe também a outra. Esse é o dar a outra face, que também é uma proposta bizarra, né? O Carl Sagan vai falar disso também, vou citar para vocês aqui, mas só para finalizar o trecho aqui do Michael Hort, que no finalzinho tem uma questão interessante também aqui. Ele continua, né? Essas ideias e tal que não faziam parte do judaísmo no tempo de Jesus, nem da maioria das outras religiões, estão sem dúvida entre os preceitos éticos mais originais e notáveis jamais apresentados. Se elas fossem seguidas amplamente, eu não teria hesitado em colocar Jesus como primeiro neste livro. Ele colocou Jesus em terceiro e colocou aqui o Maomé, né, e o Isaac Newton antes de Jesus, tá? Enfim, ele diz que é um preceito ético original e notável. Eu não acho que tenha nada de ético nisso, isso aí é uma ingenuidade, né? Mas enfim, e aí ele finaliza aqui com um trecho que interessa para a gente continuar a reflexão. Ele diz, a verdade, entretanto, é que essas premissas aqui não são seguidas por todos. Na realidade, não são sequer abrangentemente aceitas. Muito pelo contrário, né? A maioria dos cristãos considera a regra amar seu inimigo no máximo ideal a ser alcançado em algum mundo perfeito, mas preceito racionalmente impraticável para a conduta neste mundo, né? No dia a dia não o praticamos, não esperamos que outros o façam e não ensinamos nossas crianças a fazê-lo. O ensinamento mais proeminente de Jesus permanece, portanto, como sugestão instigante, mas basicamente não praticada. Porque é isso, né? Não dá para ficar, enfim, né, dando arma na mão do inimigo, né? E muito menos dando a outra face. Porém, a gente vai ver que é exatamente o que a direita brasileira faz, tá? E aí vamos finalizar agora com um outro ponto de vista aqui do Carl Sagan, certo? Vamos lá, tá aqui no Bilhões e Bilhões, tem um artigo aqui, né, um artigo dele que fala sobre a questão da moral, tá? E tem dois trechos aqui que vale a pena destacar em relação a essa questão aí, tá? Primeiro é um trecho na 203, tá? Que é um parêntese aqui, para não ficar parecendo que a gente está aqui, o que eu estou aqui, né, nesse vídeo, reduzindo as pessoas a apenas um comportamento. Mas quando esse comportamento comparece nas pessoas que se vinculam de maneira hegemônica na sua vida pessoal, na sua vida pública, etc. e tal, aos ideais da direita brasileira, isso acaba acontecendo quase sempre, né? E isso se configura não apenas
em opiniões e tudo mais, mas até mesmo às vezes na arquitetura de cidades. Por exemplo, né, eu falei aqui do I Love do Trump, tem a Estátua da Liberdade lá nas lojas daquele retardado, daquele velho da van, que é um imbecil completo, e nas lojinhas dele tem uma Estátua da Liberdade. Quer dizer, aquilo ali é exatamente o complexo de poodle da direita brasileira, né, e assim, é explícito, né? Enfim, o Carl Sagan diz aqui, mas para não reduzir todo mundo a isso, né? O Carl Sagan diz na 203, ele fala o seguinte: com tantas regras diferentes, ele está falando das regras de comportamento, regra de ouro, regra de prata e tudo mais. Como podemos saber qual usar? Aquela que vai funcionar. E aí a frase seguinte é o adendo aqui, é o parêntese, tá? Mais de uma regra pode estar operando até na mesma pessoa ou nação. Ponto. Então, ninguém, ou melhor, né, a maioria das pessoas não se resume a um tipo de comportamento só, né? Tem uns retardadinhos que fazem um esforço gigantesco para ficar fazendo bosta, a mesma bosta durante a vida inteira. Mas isso é exceção, né? A maioria das pessoas flutua, varia, pondera, enfim, né? Se vincula a uma ingenuidade, uma alienação e às vezes não e tudo mais. Todo mundo é um pouco assim, mas em maior ou menor medida, tá? Agora, em relação a essa questão da ideia de dar a outra face, o Carl Sagan tem uma visão diferente do Michael Hort. Ele diz o seguinte aqui, ó, na página 200, ele fala: depois que nossa face é esbofeteada, somos realmente capazes de virar o outro lado para que também seja esbofeteado? Com um adversário impiedoso, esse gesto não é apenas a garantia de mais sofrimentos, né? Ele está aqui, enfim, sustentando aí uma crítica a esse preceito aí do tal Jesus, que é o de amar o seu inimigo, certo? Então já existe uma crítica aqui do Carl Sagan a esse respeito, tá? Eu tenho um pelo aqui na boca. Enfim, pessoal, então vamos lá. Aí vamos agora partir para a conexão dessa questão com o Brasil, para tentar entender de que maneira, para além dos exemplos que eu já dei aqui, quer dizer, que eu já listei, como que isso se manifesta no comportamento da direita brasileira. Vamos lá. Cadê aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar o Complexo de Vira-Lata, né, do Nelson Rodrigues. Tá aqui a Sombra das Chuteiras Imortais, o grande livro do Nelson aí, tá? E na página 51 tem a grande crônica dele, que ele fala do Complexo de Vira-Lata, né? E ele usa a palavra negação aqui 2 vezes, atitude negativa, né? E negar a própria seleção, o próprio país e tal, que já tem aqui um certo traço disso que eu tenho desenhado aqui como uma reflexividade negativa da direita brasileira, em diálogo ali com um dos livros agora me fugiu o nome, do Anthony Giddens, tá? Mas enfim, o Nelson Rodrigues finaliza aqui dizendo, né, o seguinte, ó: só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas, certo? E aí ele explica, né? Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Na verdade, o brasileiro tem uma boa parcela dos brasileiros tem um certo sentimento de inferioridade em relação à Europa, em relação, enfim, a países ricos, né? Mas especialmente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma espécie de... tem ali uma aura de alienação, de ingenuidade, e que tem rastro nisso que o Nelson Rodrigues está chamando de complexo de vira-lata. Vamos tentar explicar um pouco aqui, e que eu prefiro chamar de complexo de poodle, tá? Então ele fala dessa questão do brasileiro se colocar de maneira inferior ao restante do mundo, e esse resto do mundo aqui, hoje em dia, nitidamente, especialmente os Estados Unidos, tá? E aí ele chama que isso, né, é o nosso viralatismo, tá? E finaliza dizendo, né, ser ou não ser vira-lata, eis a questão, tá? Ser ou não ser vira-lata, né, eis a questão. E aí ele tem esse livro aqui também dele, que ele vai, né, ele vai construir aqui outras crônicas nas quais ele vai falar sobre o retorno desse complexo de vira-lata. Volta e meia ele está aí voltando. Agora, na verdade, de uma maneira ou de outra, na cabeça da direita brasileira, ele parece que ele nunca saiu, né? Ele nunca saiu, esse complexo de vira-lata, da cabeça das pessoas.
ou aquilo que eu prefiro chamar de complexo de Poodle, né, que me parece mais interessante, porque classificar o vira-lata como um problema é também cuspir na nossa própria imagem, porque está atacando uma metáfora que poderia apresentar para a gente essa complexidade étnica, cultural, tudo mais que a gente tem, que engloba Portugal, os indígenas, os negros e todo o restante, né? Todos os hibridismos que nascem e derivam disso aí, tá? Então, enfim, o Nelson, na verdade, então, ele tenta atacar, né, o complexo de inferioridade, mas ele acaba criando uma metáfora que, no fundo, acaba sendo o mais do mesmo, né? Então, vamos lá. Agora eu vou passar para o texto aqui para a gente finalizar a reflexão e eu deixo uns livros aqui com vocês também para poder sugerir leituras que desenhem essa questão aí, tá? Então, seguinte, a causa desse problema, que é o problema do complexo de Poodle, que é o problema do neomazombismo, né? Tá aqui o livro do Darcy Ribeiro, que ele fala sobre isso, certo? E tem um artigo também do Anísio Teixeira, que ele fala sobre essa questão. E tem também, enfim, né, outros livros aqui que eu vou mostrando, mas enfim. A causa desse problema está sempre, sempre na negação de Portugal. Sempre, tá? A última forma em que essa negação de Portugal surgiu explícita foi no Oswald de Andrade, né? Tá aqui, ó, né, como projeto para o Brasil, né? Tá aqui a antropofagia, né? Os manifestos e textos a respeito, tá? Então, a negação de por quê? Porque o Oswald de Andrade fala ali no manifesto da Poesia Pau-Brasil, no Manifesto Antropófago, ele coloca Portugal como o problema e diz, ó, a gente tem que se livrar disso aqui, tem que se vingar disso aqui, tem que, enfim, né? Porque a gente tem que inverter essa lógica aí e devorar o colonizador, né? E aí ele está colocando Portugal num polo negativo e, ao mesmo tempo, ele coloca o que a gente é no polo negativo. Porque, ao contrário dos europeus que fizeram lá, que construíram, né, os seus estados-nação a partir da negação do latim medieval, portanto, de algo que eles não eram mais, né, a gente fica negando o que está aqui incrustado na gente, que é a língua portuguesa, a cultura portuguesa, Portugal, de maneira geral. Tá? E aí, vamos lá. No Oswald, essa negação ainda tinha uma certa justificativa, vamos lá, né? Vai que, né? Porque a gente estava saindo da República ali e tal, e aí isso, enfim, tinha um rastro ali de, né, o Brasil colônia ainda era ali ainda fazia eco naquele momento, então fazia sentido ele negar Portugal. Hoje é preciso entender o que foi substituindo Portugal na nossa autoimagem, né? Então vamos lá, vamos ver o que substituiu Portugal. No caso dos neoidentitários, a substituição da discussão nacional pela redução ao debate da cor, certo? Ou seja, negros e indígenas, tá? E a maioria dos LGBTs acabam indo pelo mesmo caminho porque se identificam com essa pauta da etnia e da minoria, etc. e tal. Não que essa pauta, em grande medida, não tenha o seu valor, tem, mas se ela vier sozinha, sem uma reconsideração de Portugal e sem uma reconsideração das questões nacionais, fica uma defesa de subgrupo que acaba interessando a direita e acaba sustentando o nosso atraso, tá? E, no caso da direita, a substituição de Portugal é pelos Estados Unidos, no século XX, especialmente, né, e até hoje. Tá? E é uma substituição frustrada, porque não tem, né, não tem retorno, é frustrada pela ausência de retorno, porque os Estados Unidos não entendem a gente aqui como iguais, né, independente de ser direita ou esquerda, o projeto deles para a gente aqui é o neoliberalismo. Tá aqui, ó. O trabalho do Gilberto Felisberto Vasconcelos, Brasil no Prego, tá? E o trabalho do Chomsky, né? O lucro ou as pessoas, neoliberalismo e ordem global. Tá? Então, aqui eles desenham bem aí qual é esse projeto dos Estados Unidos para a América do Sul, para a América Latina de maneira geral, incluindo o Brasil. Tá? Então, no caso da direita, a substituição de Portugal é pelos Estados Unidos e é uma substituição frustrada pela ausência de retorno, né? E acaba revertida como? Né? Por quê? Porque tem essa bolacha, né, que a direita brasileira ganha dos Estados Unidos, que é, ó, não te acham igual, filhão, certo?
E aí isso acaba revertido em deboche contra os portugueses, tipo, né, se a gente fosse colonizado pela Inglaterra, ou seja, por quem colonizou os Estados Unidos, isso aqui seria diferente, blá blá blá, né? E também isso acaba revertido em violência contra os negros, contra os indígenas e contra os pobres, que ficou evidente aí no governo Bolsonaro, que, repito, é uma obra aberta, escancarada do que é a direita brasileira desde sempre, né? Essa gente é violenta contra os negros, indígenas e pobres e qualquer pessoa, esquerda, etc. e tal, desde sempre, né? A diferença é que os riquinhos tradicionais fazem isso escondidinhos nos salões, né? Enfim, pagam capaz para fazer e colocam capaz no Congresso para sustentar isso. O Bolsonaro e essa gentalha dele ali que está aí, né, que saiu do buraco aí na última década, vomita isso abertamente todo dia, tá? Então, enfim, e acaba então se revertendo em violência contra os negros, indígenas e pobres, porque além de não se parecerem com os ingleses, né, e estadunidenses que eles tanto idolatram, os negros, indígenas e pobres são um espelho reflexivo do que os ricos e a classe média de direita mais odeiam ser, ou seja, o fato de serem brasileiros, né? Enfim, e aí voltando à questão do Michael Hort, né, aquela questão lá do dar a outra face, tá? A forma como a direita brasileira idolatra os Estados Unidos e, portanto, né, acaba gerando o quê? Essa lógica do amar o seu inimigo, né? A direita brasileira ama o seu inimigo, é o inimigo do Brasil, né? Porque essa direita nem se identifica com o Brasil. Esse é um ponto importante, né? E aí eles se identificam com os Estados Unidos, com o seu inimigo, né? Com o inimigo da sua reflexão, tá? E no limite dá a outra face toda vez que a bolacha da ausência de retorno da identificação estala em sua face de poodle, né? Para depois da bolacha se vingar no negro, no indígena, no pobre e no Brasil de maneira geral, se escorando, enfim, em certas posições como individualismo, globalização, blá blá blá, né? Para finalizar, tá? Nos negros e indígenas que permanecem na negação de Portugal, não há nenhuma substituição. E eles ficam no vazio odiando os brancos e, portanto, Portugal, né? Então não fazem essa ampliação de reflexão do nosso hibridismo para entender que nós somos mais do que apenas negros e indígenas, ainda que eles tenham uma justificativa certamente muito maior do que a da direita brasileira, né? Mas é preciso dar esse passo além aí para poder a gente pensar mais do que, enfim, setorizados em um subgrupo, né? E aí, para finalizar, o último ponto aqui, tá? No caso da esquerda tradicional, essa substituição foi mais produtiva ou menos danosa, né, digamos assim, porque no lugar da releitura de Portugal entrou o marxismo e o trabalhismo. Os dois, se não ajudam a reler Portugal, pelo menos impedem o complexo de Poodle, porque ajudam a enxergar a pobreza e o atraso da substituição de Portugal pelos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, o contexto é esse aí, tá? Para resumir, né, qual é a pergunta aqui, a afirmação do vídeo, né? A direita brasileira se parece mais com Jesus do que a esquerda em pelo menos um aspecto, né? No aspecto de dar a outra face a quem lhes bofeteia, né? Que são os Estados Unidos, que o tempo todo estão dizendo aí, ó, pra gente, vocês são o nosso quintal. A gente está aqui, ó, a gente tem como é que chama? Projetos aqui de segurança nacional envolvendo vocês. Se começar a brincar aí de autonomia, independência, multinacional, a gente dá golpe usando os nossos poodles aí, tá? Então, ó, baixa a bola, certo? Então, assim, enquanto a direita brasileira não aprender isso, não entender e não fizer as reflexões necessárias a isso aí, a gente vai continuar nesse atraso aqui. Para muitos, né, como eu ponderei no texto, que são os riquinhos de grana, eles não estão nem aí para isso. Não dá nem para escutar essa gente, para perder tempo escutando essa gente que só pensa em dinheiro e não está interessado em discutir o país, discutir o Brasil, e a gente vai avançar aqui, né? Avançar não para um coletivismo estrito, né, mas para uma lógica mais complexa que abarque aí o individual e o coletivo, certo? Agora, as pessoas de direita que têm algum interesse em sair desse marasmo de poodle têm que refletir, né, essa substituição que fazem de Portugal pelos Estados Unidos,
que acaba gerando esse dar a outra face, né? E os ressentimentos e a violência que decorrem disso aí. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo. Enquanto esses animaizinhos de bosta não destruírem, eu vou fazendo aqui os vídeos, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.